sabe esse irmão também, né? Não é assessorado, embora não acredite, embora nem aceite isso, mas de qualquer forma, eles estão ali para fazer o trabalho. Pois era incrível, assim. Muito incrível. Então, gente, o outro chakra é o do chakra do plexo braquial, você fala braquial, tá? Que é o mesmo das omoplatas, que está bem aqui, ó. Esse chakra é um dos chakras mais utilizados para psicografia, tá? Ele fala plexo braquial, como a gente já estudou, plexo é um conjunto de nervos, tá? Por isso que se chama plexo, são vários nervinhos que estão lá numa região, se chama plexo, né? Assim que nem o plexo solar, que nós já estudamos, os nervinhos que estão atrás do estômago chama-se plexo solar. E o braquial é muito utilizado na psicografia mecânica, tá? Que se utiliza principalmente desses 6 chakras aqui, da palma das mãos, do pulso, do cotovelo, dos ombros, o humeral e o braquial. Geralmente são esses 6, e aí é mecânico, o espírito justamente toma a posse daqueles chakras, né? Ele fica ali grudadinho e aí fica só assim, com a mãozinha, né? E o médium pode estar falando, fazendo outra coisa que não estou falando com vocês, mas ao mesmo tempo estou escrevendo. É completamente diferente da psicografia intuitiva, onde o médium só escuta na cabecinha dele e transcreve a mensagem. Então, o humeral e o braquial são muito utilizados na psicografia, e o humeral muito utilizado em tudo, tá? Tanto na desobsessão e principalmente na Umbanda, tá? Na Umbanda se utiliza muito o humeral nas incorporações semiconscientes e nas inconscientes, tá, gente? Já as mais conscientes já se utiliza também muito do mental, né? Do intuitivo, já não tem tanto vínculo com esses chakras. O gástrico, não dá tempo de falar de todos, é aquele chakra que está bem aqui na boquinha do estômago, tá? Que é muito confundido com o chakra umbilical, como nós já falamos, e ele junto com o chakra do fígado e o chakra do esplênico forma aquele triângulo que nós já estudamos, chamado de plexo solar, tá? Aquele reunião de 4 chakras forma aquele triângulo de cabeça para baixo, formando então o plexo solar. E o gástrico cuida de toda a região gástrica, do estômago, tá, gente? O do fígado, que eu acabei de falar, né? Bem aqui assim. O chakra do timo, gente, que é um chakra que fica aqui, né? É um chakra que não é muito conhecido também, tá? Ele fica bem em cima dessa glândula do timo, que é uma glândula do sistema linfático. Nós já estudamos também sobre o sistema linfático, aquele sistema que cuida da nossa imunidade. Tá? E o timo, parece uma borboletinha, é uma das glândulas mais importantes do sistema linfático, né? Junto com o spleen, que é, como é que se chama o spleen mesmo? Esqueci. O spleen. Spleen? É. Qual é a glândula que está no spleen? Esqueci o nome. É o baço? Baço. Né? O esplênico é spleen, né? Que quer dizer baço em inglês, né? Então, não, eu me lembrei spleen, porque esplênico aí fica fácil a gente decorar. O baço, o timo, a tireoide, as paratireoides, são todas as glândulas linfáticas, são das mais importantes, gente. E aí, no timo, vocês vão sentir certas incorporações aqui, mas aqui em cima, não é aqui. Aí vocês vão diferenciar o cardíaco quando ativo, o cardíaco quando ativo aqui. É bem aqui em cima desse osso aqui, que é chamado de osso externo, tá, gente? Externo com S, tá? Né? Esse externo com S, que é o nome do osso. E embaixo desse osso tem o timo, tá? Que parece uma borboletinha, que parece também a tireoide, mas não é, tá? O chakra alta maior, aqui eu estou trazendo para vocês os chakras da cabeça, nós já vamos passar para os últimos, que é esse chakra que está aqui, que fica bem aqui, tá? Que é onde o fiozinho de prata, quando a gente está desdobrado, sai, né? Não é que ele sai daí, né? Você sabe que o fio de prata ele se forma por causa do corpo astral que se separa do duplo, e aí quando vai se separando aquela energia que é do nosso tamanho,
vai se afinando, por isso forma o cordão de prata, que fica geralmente nessa parte traseira do corpo físico, liga a parte traseira do corpo astral, tá? Alta maior, gente. A maioria chama de alta maior, mas é um chakra bem pouco falado também. Bem poucos nomes vocês vão achar em algumas doutrinas indianas, tá? Aí aqui nós já temos a parte traseira do frontal, tá? Nós sabemos que esse chakra aqui vai sair aqui atrás. Mais em cima nós temos o bindu, bem aqui assim, tá? Fica entre aqui atrás e a nuca. Aqui nós temos o chakra soma, que eu já falei para vocês, que é o chakra que fica bem aqui em cima do frontal. E muitas vezes nós sentimos ele, o soma, e estamos achando que é o frontal, mas é o soma. E esse chakra, gente, é muito usado quando a gente está na incorporação. Porque ele se junta com o frontal aqui, ele fica desse tamanho assim, e puxa assim, muito. É um dos chakras que as entidades mais usam, porque é ali que eles se ligam para nos dar as informações para a gente falar durante a incorporação, né? Aqui nós temos um outro chakra, que é um chakra interno, dentro do céu da boca, que é chamado de Lalana. Tá? E aquele pontinho que tem aqui, que se chama, você se lembra? Dentro do nariz. Estou tentando ler, mas está muito pequenininho, não trouxeram os óculos. Kutasha, gente, Kutasha. E esse ponto que não é o chakra, que é chamado de Kutasha, o que é? Está fazendo falta a Bruna aqui. A Bruna que sabe tudo disso, né? Está ligado a Kundalini, não é? Ligado ao Kundalini, pode dizer, pode ser. Ele é o quê? Não é um chakra. É um ponto. Chamado de, é um ponto de intersecção de quê? Energético? É. Ponto de intersecção de quê? De quais nadis? A da Pingala e da Ida. É, dessas meninas mesmo, né? Nós sabemos que a Ida e a Pingala, elas partem do chakra básico, a Ida, a Pingala e a... São três, né? Qual é o meridiano principal, qual é a nadi principal? Cadê as colas? Surpreendi, porque a gente surpreendi o serviço. Hoje ele não trouxe, porque hoje Não foi trouxe surpresa. as colas dele. Gente, nós estudamos todo ano agora, vocês não tem que saber, senão eu vou fazer prova. Segunda-feira, um dia especial só para retomar a Sushumna. Né, gente? A Sushumna, a Ida e a Pingala, né? Ida é o lado feminino, Pingala, o masculino, leva essas energias em Yang, vão subindo, né? Kundalini, quando sobe por essas nadis, encontram, passando por todos os nossos chakras, vai indo, chegando até Kutasha, a gente que fica bem aqui na nossa região aqui do frontal. Aí nós atingimos o Nirvana. Estão sabendo? Tá, gente? Nirvana, quando a gente atinge a despertar da consciência, né? Quando é o coronário, e também chamado de Samadhi, né? Aqui, gente, no último slide que a gente tem, só para a gente deixar, nós temos chakras, ó, no queixo, aqui, chakras das narinas aqui, ó, quando a gente respira vai ativar essas energias aqui, técnicas de respiração, técnicas de pranayama da yoga, né, ativam Ida e Pingala, aprende a respirar, ativando essas energias yin e yang, né, para a gente passar para as nossas nadis e os nossos chakras ficarem equilibrados, chakras nas têmporas e nos olhos, né? Um chakra em tudo que é lugar, vocês viram, né? E aí tu pode contar que só por nesse desenho nós temos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Só aqui nós temos os 20, Paulo. Só na cabeça, né? Então é muito chakra, né? Nós temos, eu acho que eu coloquei no livro 40, tá? Mas aqui tem tudo, né? Se tu for ver cada partezinha aqui, vai ter um principal, que esse principal ele vai responder por esses secundários, que secundário vai responder por um subsecundário e assim por diante, todos se unindo através das nadis, né, e dos meridianos. Que engraçado que eu fiz um curso de massagem de uma moça bem jovem, eu gosto muito do curso dela. Ela vai para a Índia, vai para aqueles lados, vai fazer um curso e vai trazer para nós informação. Curso, né? Eu estou dentro desse curso. Então, essa massagem